irmãos, que alegria estarmos juntos para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. O evangelho que nós temos para a liturgia de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. É um evangelho muito rico e nós pedimos a Deus que nós possamos viver e nos aprofundar nos sinais de Jesus, nos passos de Jesus nessa palavra. Vamos então, com muita alegria, entrar e aprofundar na palavra de Deus? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, gente, que interessante. Essa passagem, a cura do paralítico, ela está presente em todos os sinóticos. Então nós temos em Mateus, em Marcos e Lucas a descrição desse grande milagre. E só esse fato já mostra para nós o quanto isso foi importante para a caminhada do povo de Deus, para que eles pudessem entender quem era Jesus. É muito interessante, de todos os três evangelhos, é o evangelho de São Mateus que mais coloca em evidência a atitude de Jesus. Quando a gente vai olhar em Marcos, é uma descrição maior do paralítico, dos amigos, das pessoas que estão com eles. Porém, nesse evangelho, apesar de estar falando da cura de um paralítico, nós vemos Jesus e as suas atitudes de uma forma muito profunda. E eu acredito que hoje é esse o convite de Deus para nós. Vamos meditar nos 5 sinais que Jesus ele fala nessa palavra. Então, o primeiro sinal de Jesus. Jesus vendo a sua fé. Trouxeram um paralítico deitado numa cama e Jesus vendo a sua fé. Jesus, ele é aquele amigo, aquele íntimo da nossa alma que pode verdadeiramente perceber a fé que está no nosso coração. Então, nesse dia, o primeiro convite de Jesus, o primeiro sinal da sua presença, ele olha para o teu coração. Ele vê a tua fé, ele vê os desejos que estão no teu coração. Seria interessante se nesses dias nós fizéssemos esse exercício de tentarmos perceber esse olhar de Deus sobre nós. Nós estamos sobre o olhar e sobre a guarda de Deus. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, a gente se deixa levar pela falta de entusiasmo, talvez porque nós esquecemos que nós temos um Deus que está olhando por nós. Jesus vendo a sua fé. Primeiro sinal. O segundo sinal: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. O nosso Deus é um Deus que encoraja, é um Deus que nos leva para frente. Jesus, ele nunca vai dizer algo para fazer com que você fique para baixo, para que você fique desanimado, para que você fique sem esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança. Então ele está dizendo para você hoje que deseja, como paralítico, viver uma vida de milagres, uma vida nova em Cristo. Tem ânimo, meu filho. Os teus pecados te são perdoados. Nós precisamos viver com mais profundidade essa realidade da nossa igreja. Nós sabemos que agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade mundial,
nós não temos o mesmo acesso, a mesma possibilidade que nós tínhamos antes de, com muita facilidade, recorrer ao padre e pedir para nos confessarmos e tudo mais, né? Porém, no íntimo do teu coração, né, esteja consciente dessa verdade. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele olha e diz para você, tem ânimo. Você consegue enxergar algum pecado, alguma dificuldade no teu coração? Então, apesar disso, apesar dessa sujeirinha que está lá, Jesus está dizendo para você, tenha ânimo, meu filho, tenha ânimo, né? O céu, ele está feito de santos que caíram e se levantaram. São aqueles que viveram grandes recomeços. Então, essa palavra de Jesus, ela vem ser um sinal para nós nesse sentido. Se for preciso, recomece. Tenha ânimo, meu filho. Os teus pecados te são perdoados. Terceiro sinal de Jesus. Jesus conhecendo o sentimento dos escribas. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles. Jesus é aquele que conhece os sentimentos do nosso coração. Tanto aqueles que são bons, quanto aquela dificuldade, aquela tendência ao pecado, ao mal que ainda nós carregamos por causa do pecado original. Mas isso, gente, não pode ser uma motivação para nós termos medo e nos afastarmos de Jesus. Pelo contrário, é porque Ele conhece que Ele ama, porque Ele conhece, Ele age com misericórdia. Então isso tem que trazer um profundo sentimento de gratidão no nosso coração. Jesus conhece os meus sentimentos. Vamos lá. Quarto sinal. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Então, nós temos aqui o que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para Deus, nada é impossível. Já dizia o anjo Gabriel a Maria. Então, para Deus, não há nada que seja difícil demais. Não há nada que seja impossível demais. Então, eu acredito que Jesus ele está fazendo um convite para nós no dia de hoje, quando nós estamos olhando para Ele, olhando para Jesus. Eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu sei que o meu Jesus ele não vai me desamparar. Então isso é uma meditação que tem que fazer o meu coração se encher de força e de esperança. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Quarto sinal de Jesus para nós. E por último, o próprio ato da cura. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Jesus, ele faz conosco esse mesmo caminho que ele fez com esse paralítico. E agora nós estamos no ato em si. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Levanta-te. Você precisa caminhar sem medo, sem desespero, porque é esse o desejo de Jesus para a tua vida. Você não foi feito para ficar deitado, você não foi feito para ficar prostrado, você foi feito para levantar, tomar a sua vida nas mãos, tomar todas as atividades, as pessoas que Deus te confia, as missões que Deus te dá e caminhar. Tá bom? Que esses 5 sinais de Jesus nesse evangelho possam nos ajudar a ter um coração profundamente agradecido, a ter um coração mais próximo desse Jesus e que nós possamos, como esse paralítico, viver essa experiência de encontro com Jesus e de transformação de vida. Um grande abraço, Deus abençoe e caminhemos juntos vivendo a palavra de Deus.